Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a gente fala um pouco então sobre Jean-Paul Sartre, um dos filósofos da corrente chamada existencialista, que é conhecido também por seus romances, por peças de teatro que ele escreveu, e uma profunda produção filosófica também que influenciou muito, principalmente estudantes da década de 60, né, não apenas na França, mas também até mesmo aqui no Brasil. Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre do que se trata a filosofia sartreana. Um dos textos que eu acho que tem um acesso mais fácil para você conseguir compreender do que se trata o pensamento de Sartre é um texto chamado O Existencialismo é um Humanismo. Ele é uma entrevista na qual ele vai tentar responder algumas críticas que foram levantadas contra a filosofia existencialista. Tá? A filosofia existencialista é uma filosofia que começa no século XIX e que vai promover como centro da atenção filosófica a subjetividade, ou seja, a interioridade dos indivíduos, né? Ou seja, o meu interior, o seu interior, sua consciência interior, como sendo o problema filosófico fundamental, uma vez que não tem como a gente pensar em nenhuma coisa da existência a não ser a partir da nossa própria subjetividade. Então, explorar a nossa subjetividade seria o pontapé inicial para qualquer filosofia. E, ao longo do tempo, os existencialistas vão receber uma série de críticas, por exemplo, dos religiosos. Alguns religiosos acabavam dizendo que era um tipo de filosofia que levava a um certo pessimismo e niilismo. Já falei sobre niilismo naquele vídeo a respeito do Nietzsche, né? Ele é um sentimento de nadificação, ou seja, de que não há nada, nenhum destino para a humanidade, digamos assim. Como boa parte dos existencialistas admitem que a existência não possui um sentido pré-definido, então isso, no entendimento dos religiosos, iria conduzir as pessoas a esse pessimismo. Por outro lado, os marxistas, eles faziam uma crítica política a esse tipo de filosofia, como sendo uma filosofia que ignorasse a relação do sujeito com a sua classe social, como se ela ignorasse toda essa questão, esse contexto social que envolve a vida dos indivíduos. O Sartre vai responder a isso, né? Por exemplo, aos religiosos, ele vai demonstrar que, na verdade, o existencialismo é exatamente o contrário do niilismo, ele é uma superação do niilismo. Porque por mais que você diga que a existência não tem um sentido pré-definido, não há nada que impede que cada indivíduo construa esse sentido por conta própria. Então ela é sim uma forma de superar essa situação. E aos marxistas, ele também vai tentar demonstrar que eles estão errados, porque ele vai dizer que ao atribuir a liberdade com a responsabilidade, o existencialismo, na verdade, faz o contrário, ele não está ignorando o contexto, ele está engajando ainda mais os indivíduos ao seu contexto, ao demonstrar que eles são sim responsáveis pelos fatores aos quais interage com ele, né, que ele interage e fatores que interagem com ele no seu meio social. A famosa frase "a existência precede a essência", ela é um bom resumo do que o Sartre queria dizer, né? Como ele é um pensador ateu, então isso quer dizer que, não admitindo a existência de Deus, ele vai dizer, quando o sujeito nasce, não tem uma existência pré-definida, ou melhor, não tem uma essência pré-definida de como ele vai ser, o que vai ser a vida dele, o que ele vai se tornar. Tudo isso vai ser construído a partir das suas escolhas. Então, a gente, digamos, ao surgir, surgimos do nada. Não tem nada pré-definido, né? Essa pessoa vai ser isso quando crescer e tudo mais. Tudo, então, que a gente se torna na nossa vida é resultado das escolhas que nós tivemos ao longo dela. Então, o próprio Sartre ele levanta essa questão, né? A gente tem uma mania, às vezes, de culpar o resto do mundo pelas coisas que acontecem conosco, né? De sempre jogar a culpa nos outros, a terceirização da culpa. Mas a filosofia do Sartre, ela faz a gente parar e pensar qual é a nossa parcela de culpa, né? Será que o modo como eu vivo hoje não é resultado das próprias escolhas que eu fiz ao longo da vida, né? Será que eu estou reclamando, talvez tanto assim na minha vida, mas isso aqui não é resultado de boa parte das decisões que eu tomei? É uma questão interessante de se pensar. Então sempre vamos pensar o homem como um projeto de si mesmo. É diferente, sei lá, de um objeto, né, que é fabricado. Por exemplo, um celular ele é projetado para ser da forma como ele é. Uma caneca é projetada, é desenhada para ser dessa forma. O ser humano não, né? O ser humano, ao nascer, não tem um projeto pronto. Por isso que nós somos projetos de nós mesmos. Então, as nossas escolhas de hoje moldam a nossa essência
do futuro próximo e do futuro distante. Eu acho muito interessante, né, a fórmula sou condenado a ser livre. Todos nós somos condenados à liberdade. O que isso quer dizer? Que nós, querendo ou não, somos livres. Querendo ou não, nós estamos fadados a tomar decisões. Mesmo que você não queira escolher, isso já é uma escolha. Então, a gente, como eu tinha dito, né, a gente sempre atribui, às vezes, a responsabilidade pelas ações, às vezes, a outras pessoas, a outros fatores, né? Só que o Sartre quer mostrar que as ações, né, as decisões, muitas vezes, partem de nós. Então, nós somos responsáveis por ela. E até mesmo quando você escolhe não fazer nada, isso já é uma escolha. Eu costumo comentar com os alunos em sala de aula, né? Se, por exemplo, duas pessoas começassem a brigar numa sala de aula, e você que está lá só observando decide não fazer nada, e uma delas acaba saindo ferida, né? Dessa briga, sangrando, ferido e tudo mais. Você que não fez nada, você tem alguma parcela de culpa? A nossa resposta automática é dizer, não, eu não tenho culpa nenhuma, não fui eu que comecei a briga, né? Não tenho nada a ver com isso. Só que ao ter escolhido não fazer nada, você ajudou, digamos assim, o resultado ser aquele. Tá, e se você interferisse na briga e acabasse apanhando e se machucando também? Ok, seria uma outra decisão, um outro resultado. Não quer dizer que seria melhor nem pior. A questão é, cada decisão que você toma, ela gera uma consequência. E não fazer nada também gera uma consequência. Às vezes, interferir pode gerar uma consequência pior ainda, né? Mas a questão é, você ter essa consciência do peso que as suas escolhas elas vão ter. Por isso que a gente pode dizer que essa é uma teoria que se enquadra dentro da ética, porque ela faz a gente pensar, né, o que é certo ou errado, quais princípios devem ser tomados como certos ou errados na hora de tomar uma decisão. E o Sartre vai falar muito também sobre a questão da angústia, né? O sentimento de angústia. Para Sartre, a angústia é resultado da liberdade. Isso, na verdade, a maior parte dos existencialistas concordam, né? Ela é um tipo de mal-estar que nasce justamente do nosso processo de escolha. Porque toda vez que você fez uma escolha, você está negando todas as outras, né? Então, se eu optei, por exemplo, por ser professor, ao mesmo tempo que eu estou escolhendo ser professor, eu estou escolhendo não ser médico, não ser engenheiro, não ser policial, não ser rico, não ser uma série de coisas. Então, cada escolha é uma renúncia, né, como dizem popularmente. Enfim, Sartre é um pensador muito interessante, né, que vale a pena a gente ter contato e principalmente pensar sobre essa questão entre a liberdade e a responsabilidade. Então é isso, até a próxima, um grande abraço.